Sejam muito bem-vindos ao Café, Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas, café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Hipátia, filha de Theon, o matemático, foi iniciada nos estudos do pai. Os seus comentários, eruditos, elucidaram a geometria de Apolónio e Diofanto, e ela ensinou publicamente, tanto em Atenas como em Alexandria, a filosofia de Platão e Aristóteles. No auge da beleza e na maturidade da sabedoria, a modesta donzela recusou os seus pretendentes e instruiu os seus discípulos. As pessoas mais ilustres, pela sua posição ou mérito, estavam ansiosas para visitar a filósofa, e Cirilo olhava, com um olhar ciumento, para o deslumbrante cortejo de cavalos e escravos que enchia a porta da sua academia. Espalhou-se o boato, entre os cristãos, de que a filha de Theon era o único obstáculo à reconciliação do prefeito e do arcebispo, e esse obstáculo foi rapidamente removido. Num dia fatídico, na santa época da Quaresma, Hipátia foi arrancada do seu carro, despida, arrastada para a igreja e inumanamente assassinada pelas mãos de Pedro, o leitor, e de um bando de fanáticos selvagens e impiedosos. A sua carne foi arrancada dos ossos com conchas afiadas e os seus membros trêmulos foram entregues às chamas. Caramba, Gonçalo. Portanto, Bernardo, peço desculpa por esta citação horripilante, não é? Do Edward Gibbon, que já tínhamos citado há bocado, não é? No seu livro História do Declínio, Queda e Declínio e Queda do Império Romano. Exato. Não é? Eu há bocado disse século XIX, mas ele na realidade é século XVIII. É século XVIII. Século XVIII, só que é o historiador do iluminismo. A correção, não é? Exato, é aqui do período do iluminismo, não é? E ele faz esta descrição horripilante daquilo que os cristãos supostamente fizeram a Hipátia, não é? Mas o que é que nós sabemos sobre isto na realidade, não é? E o que é que dizem aqui os historiadores mais recentes em relação a isto, não é? Porque, no fundo, o Gibbon está a escrever isto no século XVIII, não é? Ele não é uma fonte primária. E nós sabemos que, nesta época, os historiadores tinham assim uma tendência a adorar um bocadinho as suas narrativas, não é? Portanto, eles gostavam de escrever com pompa e com intensidade, não é? Portanto, o que é que nós sabemos de facto, o que é que dizem as fontes da época em relação a este acontecimento? Sim, nós o que vamos reparar é que acontece aqui, o que acontece muitas vezes com este tipo de distorções históricas, é que à medida que o tempo passa, as distorções, pelo menos na opinião popular, vão se deteriorando cada vez mais. E o Edward Gibbon distorce, por exemplo, bastante menos os factos do que no século XX o Carl Sagan na série Cosmos. É isso que vamos ver aqui. É que no fundo o Edward Gibbon já tem, bem, como é sabido, a história do declínio e queda do Império Romano, do Gibbon, é um livro muito pouco simpático para os cristãos, não é? O Edward Gibbon não é provavelmente muito amigo dos cristãos nesta narrativa que ele faz da queda do Império Romano, não é? Muitas vezes ele até critica muito os cristãos pelo enfraquecimento do Império Romano, por exemplo, é uma das coisas que ele faz com alguma frequência. Mas ele não é o primeiro... É uma coisa que se ouve com frequência também, não é? Dizer que o Império Romano caiu por causa do cristianismo. Mas é uma tese muito, muito pouco defensável, e por acaso é uma ideia para um episódio, há livros bons sobre isso, é uma ideia para um episódio, mas não hoje, para falarmos um pouco sobre as reais causas da queda do Império Romano, que é um tema que hoje ainda há muito que falar ainda. Mas esta ideia da Hipátia como mártir à mão dos cristãos não é uma invenção do Edward Gibbon. Temos que recuar um pouco para o John Toland. Vamos recuar aqui uns bons 50 anos. Eu estava a reparar aqui na semelhança do John Toland com o Tom Holland. Acho que... Sim, realmente é um nome muito parecido. Exato, eu estava a olhar para isto e espera lá. Não é o Tom Holland, olha de repente, mas depois é que John Holland. Okay. É o oposto porque
Porque É quase. é o oposto, porque o que ele escreve é um panfleto, não é bem uma obra de história. E então, em Exato. 1620, o John Toland, um escritor irlandês, escreve um verdadeiro panfleto que é talvez a primeira obra da era moderna, não é? A transformar a Hipátia numa mártir às mãos dos cristãos. E o mal da fita aqui é o clero de Alexandria, em concreto, Cirilo. Há pouco, Gonçalo, tu citaste, na citação de Gibbon, citaste o nome de Cirilo. Quem é este Cirilo? É o bispo de Alexandria, que é o mal da fita em Gibbon, mas começa por ser o mal da fita 50 anos antes, no panfleto de John Toland. E repara aqui bem, Gonçalo, o título deste São panfleto. Cirilo, doutor da igreja, não é? Sim, não é um bispo qualquer. O Cirilo é santo e é doutor da igreja. Mas, portanto, no iluminismo, como podemos ver, Cirilo, o bispo de Alexandria, já era o mal da fita, não é? Mas o John Toland escreve este panfleto 50 anos antes da obra do Gibbon, e o panfleto, Gonçalo, diz tudo, não é? O panfleto tem uma daquelas capas a capa do panfleto está repleta de palavras. Portanto, o título do panfleto que está na capa, não é? Já diz tudo. Sim, o que é que lá está não dentro, precisas não é? ler o panfleto, basta ler a capa, não é? Basta leres a capa, não é? Está tudo na capa. Então o que é que diz na capa? Qual é o título do panfleto? O título é, agora vamos traduzir do inglês para português, não é? O título é Hipátia, ou a história de uma senhora belíssima, virtuosíssima, eruditíssima e em todos os aspectos realizada, que foi esquartejada pelo clero de Alexandria para satisfazer o orgulho, a emulação e a crueldade do arcebispo comumente, mas indevidamente intitulado, São Cirilo. Isto é o título. Já não precisa de ler o livro, não é? Está aqui, já sabes aqui quem é que é o escrito. bom e quem é que é o mau, não é? Está tudo já dito. Exato. Portanto, isto na verdade, este cenário da Hipátia mártir já está completamente consolidado no século XVIII. Mas isto depois continua no século XX, um bom bocado depois, século XX, isto já entra num patamar novo de criatividade, em que, pela falta de fontes primárias da própria Hipátia, porque a Hipátia escreveu obras, mas não chegaram até nós. Nós sabemos que ela escreveu obras, mas não chegaram até nós. Daqui a pouco já vamos ver que obras foram essas. Mas no século XX, à falta de palavras da própria Hipátia, torna-se necessário inventar. Por exemplo, hoje em dia, Gonçalo, não é difícil ir à internet, às redes sociais, ou aos vídeos do YouTube, ou a certos blogs, e encontrar citações atribuídas à Hipátia, como por exemplo esta. Vamos aqui ler uma só para dar um exemplo. De uma citação que aparece em vários memes na internet, atribuída à filósofa Hipátia. Citando agora. Ou melhor, não citando, porque ela nunca disse isto. Citando a pessoa que... Citando a pseudo-citação, não é? Fábulas devem ser ensinadas como fábulas, mitos como mitos, e milagres como fantasias poéticas. Ensinar superstições como verdades é uma coisa terrível. A mente da criança aceita e acredita nelas, e apenas com grande dor e talvez tragédia, poderá ela, nos anos seguintes, ser aliviada delas. Portanto, aqui a Hipátia Gonçalo isto é claramente iluminista, não é? Isto é aquela tendência que surge no iluminismo e que vem até hoje, não é? De chamar fábulas e mitos a tudo o que é religioso, a cultura cristã, não é? No fundo. Ou seja, apesar de ele estar aqui a falar de superstições, nós sabemos que eles estão a referir em concreto ao cristianismo, não é? Sim, pior do que isso, Gonçalo, é que é uma violência sobre as crianças, não é? Está aqui a ser atribuída à Hipátia, não é? Que ela está contra a catequização das crianças, não é? Obviamente, não é? E sim. Diz o Tim O'Neill, em relação a esta citação da Hipátia, Tim O'Neill, o principal problema aqui é que nenhum dos escritos da Hipátia sobreviveu e nenhuma fonte antiga contém esta alegada citação ou algo semelhante. Então perguntou Tim O'Neill, de onde é que vem esta suposta citação? Gonçalo, de onde é que esta citação vem? De onde é que ele diz que vem? Vamos aqui talvez citar o Tim O'Neill, né? Vamos aqui dar a palavra ao Tim O'Neill. Sim, até porque a própria, daquilo que conheço da antiguidade, isto parece-me completamente contracultural, não é? Sim, porque estas palavras são palavras modernas, não é? Sim. Nem sequer são palavras da antiguidade clássica, não é? Mas vamos dar aqui a voz ao Tim O'Neill e ver o que é que ele diz em relação a de onde é que veio esta citação. O que é que ele diz, Gonçalo? Portanto, o Tim O'Neill diz, e agora vou citar o Tim O'Neill, não é? A resposta é que a citação foi inventada em 1908 pelo escritor americano, vendedor de sabonetes e excêntrico Albert Hubbard. 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 Nomes para... Hubbard.
Pá, porque é que eles não dão nomes para acontecer às pessoas? Sim, porque não chamam Oliveira ou... Exato. Numa série de livros educativos para crianças intitulado Pequenas Viagens às Casas dos Grandes Mestres, Hubbard escolheu Hipátia como um dos seus grandes mestres, mas deparou-se com o facto incómodo de que, na realidade, não temos nenhum dos escritos ou ensinamentos de Hipátia, o que torna bastante difícil apresentá-la como grande. Ele resolveu este problema simplesmente inventando alguns dos seus ensinamentos, incluindo as palavras sábias acima mencionadas. Ok. Portanto, isto é o Tim O'Neill, e pode, o Tim O'Neill é teu, já dissemos aqui várias vezes, mas acho que convém reforçar. Convém reforçar. Já viste aqui a ironia disto, Gonçalo? Quer dizer, a suposta citação da Hipátia está preocupada com a mente da criança que aceita os mitos e milagres e as fábulas, não é? E depois o próprio Hubbard escreve um livro para crianças intitulado Pequenas Viagens às Casas dos Grandes Mestres, em que ele inventa as citações. Isto é uma lata de todo tamanho. É impressionante. Mas pronto. Então, vamos aqui para dar mais um salto do tempo, não é? Ou seja, temos aqui depois mais uma próxima geração deste mito da Hipátia mártir, e já falámos um pouco nele no Carl Sagan, que tem já agora uma excelente série, que muitos de nós nos lembramos com saudade, a série Cosmos, mas que sempre que ele falava de questões mais antigas da história da ciência, deixava transparecer os seus preconceitos anticristãos. Temos aqui um bom exemplo disso, não é? Sim, e assim, também a verdade é que era a imagem que se passava na altura, não é? Portanto, sim. Não sei se até que ponto é que ele será culpável por isso, não é? Um bocadinho, era a imagem que se tinha. E o Carl Sagan também estava a ler maus livros, não é? Também, quer dizer, ninguém acha ensinado, não é? Sim. E o Carl Sagan muito provavelmente leu livros maus acerca deste tema, não é? Livros que perpetuaram a tese do conflito e de que a Hipátia era uma mártir às mãos dos cristãos obscurantistas, não é? Então, na série Cosmos, como é que o Carl Sagan nos conta a história da Hipátia e da sua morte? Então vamos aqui dar a voz aqui ao Carl Sagan. Estás farto de podcasts chatos e te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Então diz o Carl Sagan no Cosmos: deixe-me contar-lhe uma história sobre a última cientista a trabalhar neste lugar. Uma matemática, astrónoma, física e chefe da escola de filosofia neoplatónica em Alexandria. Portanto, esta mulher fazia tudo, pá. Sim, incrível. Um leque extraordinário de realizações para qualquer indivíduo em qualquer época. O seu nome era Hipátia. Ela nasceu nesta cidade no ano 370 d.C. Esta era uma época em que as mulheres não tinham, essencialmente, nenhuma opção. Eram consideradas propriedade. No entanto, Hipátia conseguiu mover-se livremente e de forma natural através dos domínios tradicionalmente masculinos. Segundo todos os relatos, era de uma grande beleza. Bem, eu imagino que os relatos que ele tenha em mente seja, por exemplo, aqui o do Gibbon e o do... Sim, muito provavelmente sim. O do John Toland. Muito provavelmente sim. Porque foi uma coisa comum aqui a esses dois relatos, não é? Portanto, segundo todos os relatos, era de uma grande beleza. E embora tivesse muitos pretendentes, não tinha interesse em casar-se. A Alexandria do tempo de Hipátia, já há muito sob domínio romano, era uma cidade em grave conflito. A escravatura, o cancro do mundo antigo, tinha esgotado a vitalidade da civilização clássica. A crescente Igreja Cristã estava a consolidar o seu poder e a tentar erradicar a influência e a cultura pagãs. Hipátia estava no foco, no epicentro de poderosas forças sociais. Cirilo, o bispo de Alexandria, desprezava-a, em parte por causa da sua estreita amizade com um governador romano, mas também pelo que ela simbolizava. Ela era um símbolo de aprendizagem e ciência, que eram largamente identificadas pela Igreja primitiva com o paganismo.
Esta parte aqui da citação é importantíssima e é um dos temas que nós vamos falar, em particular na segunda parte ou terceira deste episódio. Não é? Será mais terceira, se calhar. Da Igreja, exato, da Igreja primitiva associar a ciência e a aprendizagem ao paganismo, que é uma coisa, enfim, iremos a detalhes mais tarde, não é? Sim. Mas sim, em grande perigo pessoal, Hipátia continua a ensinar e a publicar, até que no ano 415, a caminho do trabalho, foi atacada por uma turba fanática de seguidores de Cirilo. Arrastaram-na do seu carro, rasgaram-lhe as roupas e esfolaram-lhe a carne dos ossos com conchas de abalone. Os seus restos foram queimados e as suas obras obliteradas, o seu nome esquecido. E repara na semelhança deste relato com o relato do Gibbon, não é? Sim, sim, sim. Cirilo foi feito santo. Os últimos vestígios da biblioteca foram destruídos no prazo de 1 ano após a morte de Hipátia. Portanto, repara, já temos aqui tudo junto, não é? Todo o material para se fazer o filme da água, não é? Portanto, completamente, mas completamente, Gonçalo, completamente. Sim. Aqui, este episódio do Cosmos tudo, não é? já tem o guião para o filme do Alejandro Amenábar, sim. Exato, temos o Cirilo invejoso e que odeia a aprendizagem e conhecimento, e que odeia a Hipátia, não é? Sim. E que instiga os cristãos a assassiná-la, não é? E depois destroem a biblioteca, não é? Portanto, isto está aqui tudo o que depois vai dar origem a este filme, não é? Agora, o que é que torna isto complicado, Gonçalo? É que há aqui verdades. O perigo de uma mentira é vir junto com verdades. Ou seja, grande parte do que o Carl Sagan está aqui a dizer é verdade. Ela era uma matemática, era uma astrónoma, ela era filósofa, ela era uma mulher notável, ela viveu em Alexandria, ela movia-se livremente e era uma intelectual na elite de Alexandria, era uma mulher, diz-se, grande beleza. Há aqui muita verdade. Há também verdade ao dizer-se a questão da amizade com o governador. A amizade com o governador, que a Igreja Cristã estava a consolidar o seu poder, é uma grande verdade. Que os cristãos queriam erradicar a religião pagã, é uma grande verdade. Já não é verdade que os cristãos queiram erradicar a filosofia e a ciência pagãs. Essa parte é que já não é verdadeira, não é? Mas está aqui misturada, não é? E depois há aqui uma parte em que o Carl Sagan diz: qual é o símbolo aqui da Hipátia e porque é que Cirilo a desprezava, diz ele. Diz aqui o Carl Sagan que o Cirilo desprezava por causa da sua amizade estreita com o governador romano. E há aí verdade, como vamos ver. O problema da Hipátia é a sua amizade com Orestes, com o governador romano de Alexandria. Este é a principal razão do drama Hipátia. Mas a seguir vem uma parte que é completamente fantasia, quando o Carl Sagan diz que Hipátia simbolizava a aprendizagem e a ciência e que era por causa disso que Cirilo a odiava. Isto é uma coisa completamente absurda. Cirilo era bispo de Alexandria e era um intelectual cristão de primeira água. Era um homem bastante sábio e letrado. Quer dizer, é completamente absurdo tentar, de alguma forma, colocar o Cirilo do lado anti-intelectual, não é? E a Hipátia do lado intelectual. Isto é completamente artificial. Não, quando ele é doutor da Igreja, não é? Participou, teve aqui um papel importante no concílio de Niceia, não é? Teve um papel importantíssimo nesse concílio e esse concílio só se entende à luz além da luz da fé católica, não é? À luz da filosofia, porque as questões defendidas no concílio estão profundamente, para se entenderem bem, é preciso ter também estes conhecimentos deste background da filosofia grega, não é? Depois, olha só o que ele diz aqui. Em grande perigo pessoal, Hipátia continuou a ensinar e a publicar. Isto é absurdo. A Hipátia era filha de professor, filha do Theon, matemático, que tinha alunos. A Hipátia também tinha alunos, ela própria. Em grande perigo pessoal. A Hipátia fazia parte da elite de Alexandria. Ensinar e estudar era a profissão dela. Mas qual é o perigo pessoal? Daqui a pouco vamos ver, Gonçalo, na parte 2 deste episódio, o que é que levou à morte de Hipátia. E vamos perceber que não é de todo esta caricatura, não é? De uma sábia que corria perigo de vida só por ser sábia. Isto é absurdo. Isto é totalmente absurdo. Outra coisa que também é muito, muito distorcido aqui nesta narrativa do Carl Sagan, neste episódio do Cosmos, é como tu dizias, Gonçalo, que está aqui tudo, não é? Prontinho para o filme do Ágora. É quando o Carl Sagan diz que os vestígios da Biblioteca de Alexandria foram destruídos no prazo de 1 ano depois da morte de Hipátia. Depois é isto. Depois daqui até à turba do Amenábar, não é? Do filme do Amenábar que destrói a biblioteca, já dá um saltinho muito pequenino, não é? Como nós vimos, já não havia Biblioteca de Alexandria quando a Hipátia nasceu. Nasceu, sequer. Quanto mais no ano 415,
que é o ano em que a Hipátia é morta em Alexandria. Portanto, este colar da Biblioteca de Alexandria, este drama de Hipátia, é completamente artificial, ajuda a embelezar aqui a narrativa do conflito, não é? Mas é completamente fica muito mais dramático, não é? Fica muito mais dramático, não é? Não só mataram a sábia, como mataram a escola na que ela ensinava e destruíram toda a cultura da antiguidade, não é? Realmente é uma coisa terrível, não é? A narrativa fica fortíssima, não é? Exato. Chegando aqui ao final desta parte 1, Gonçalo, acho que também vale a pena. O Tim O'Neill também refere que isto é mais do que Carl Sagan. O problema é mais do que Carl Sagan. Alguém podia dizer assim? Sim, já é um problema mais antigo, não é? Não, é mais antigo, não é só isso. É um problema também que vai além, digamos, do domínio público, das obras de divulgação de um Albert Hubbard ou da série do Carl Sagan, que é uma obra de divulgação científica para o público em geral. O problema disto, diz o Tim O'Neill, é que há historiadores, ainda na nossa época, não é? No final do século XX e no começo do século XXI, que continuam, infelizmente, com ideias erradas em relação a isto. O Tim O'Neill faz referência, por exemplo, a um historiador da matemática, a um matemático, e que também faz história da matemática holandês, chamado Bart van der Verden. E o Bart van der Verden defende que, por exemplo, depois da morte de Hipátia, a matemática em Alexandria chegou ao fim. Ou seja, que a morte de Hipátia foi o fim da matemática em Alexandria, o que é uma conclusão completamente exagerada. Ou, por exemplo, ele também refere aqui o Martin Bernal, um historiador britânico, que recentemente defende que a morte de Hipátia marca o começo da Era das Trevas cristã. Não é? Esta ideia absurda de que a Idade Média foi uma era das trevas, não é? E que os cristãos lançaram a Europa na obscuridade de um milénio, não é? De perseguição ao saber. Isto é completamente folclore, não é? Mas isto, infelizmente, até historiadores profissionais alinham nesta cantilena, não é? Exato. Bem, Bernardo, mas estamos aqui a chegar ao final da primeira parte, não é? Vamos quase a despedir-nos dos nossos ouvintes por esta semana. Mas queria só aqui terminar fazendo aqui um bocadinho o papel de advogado do diabo, um bocadinho para explicar também o que é que vamos fazer na próxima parte. Quem ouça só esta parte, nós falámos da Biblioteca de Alexandria, demos um bocado o contexto e isso tudo, mas pode ficar um bocado com a ideia que, no fundo, estamos a pegar naquilo que estes vários historiadores do século XVIII e por aí fora, não é? Até o Carl Sagan e outros mais recentes, estamos a pegar naquilo que eles foram dizendo e estamos a dizer que isto é um absurdo, não é? Mas parece que nós estamos a dar uma visão positiva da coisa, positiva no sentido de, ok, então o que é que aconteceu, não é? Porque estamos a dizer que o que eles estão a dizer não faz sentido, mas o que é que aconteceu? A Hipátia foi morta. Facto, não é? A Hipátia foi morta, não é? Exato. Isso aí não estamos a querer esconder. Para isto não fazer sentido, é porque nós sabemos o que é que aconteceu, não é? Claro. Exato. E portanto, aqui um bocadinho para não se ficar com esta impressão que estamos só aqui a dizer que os outros disseram não faz sentido, não é? Estamos aqui a introduzir isto e é o que vamos falar, é precisamente o que nós vamos ver na segunda parte deste episódio sobre o mito de Hipátia, não é? O que é que de facto sabemos, qual é que foi o contexto também cultural e social da altura em que a Hipátia viveu, não é? Já vimos um bocadinho hoje, mas vamos ver isso um bocadinho mais no próximo episódio desta série e vamos explicar o que é que se sabe, não é? Com base nos documentos, documentos da época, não é? Fazes bem porque alguns dos nossos ouvintes podem estar até ficar um bocado zangados connosco, não é? Então, mas o que é que eles estão a fazer? Quer dizer, esta mulher foi morta e foi morta por cristãos. Sim, nós não estamos a negar nem que ela foi morta barbaramente, nem que ela foi morta por cristãos, não é? O que estamos aqui a dizer, sempre citando de propósito um historiador ateu, sem simpatias ou sem suspeitas de simpatia pela fé cristã, o que estamos aqui a dizer é que ela não foi morta por um ódio ao saber. Este aqui é o ponto essencial e, como dizes, Gonçalo, na próxima parte vamos ver à lupa as circunstâncias trágicas que vão levar aqui a este desfecho muito triste da morte desta filósofa Alexandria e porque é que isso aconteceu e como é que isso aconteceu. E resta-nos... Parte dele foi este que já falámos hoje da tendência explosiva da população daquela cidade. Esse é um dos ingredientes, certamente, não é? Esse é um dos ingredientes. Aquela cidade é uma cidade inflamável. Exato. Mas pronto, acho que ficamos por aqui. Agradecemos aos nossos ouvintes, pronto, não é? Não percam a segunda parte, porque se ficássemos só com esta primeira, realmente ficava aqui qualquer coisa a faltar, não é? Não se esqueçam que temos um e-mail. Temos o e-mail café.ciência.fe@gmail.com. Enviem-nos os vossos protestos, correções, sugestões. Nós tentamos fazer estes episódios na expectativa de que não fiquem, questões importantes por esclarecer e tentando colocar-nos na pele
dos vários tipos de pessoas que nos estão a ouvir. Naturalmente este podcast não é só para cristãos, obviamente, não é? Mas se houver algum ângulo, alguma dúvida, ou alguma questão, ou alguma inquietação, não hesitem, através dos canais habituais, um comentário no canal do YouTube, um e-mail para o nosso Gmail, não hesitem em dar-nos feedback. Este é um tema incendiário e quisemos tratá-lo com todo o cuidado que ele merece. Tem graça dizeres que é um tema incendiário e no filme eles pegam fogo à biblioteca. Mas sim, exatamente, é um tema incendiário. Até por isso é um tema incendiário, não é? Até por isso é um tema incendiário, não é? Isto é, quer dizer, quem na verdade terá pegado fogo sem querer à biblioteca foi o Júlio César, não é? O imperador, mas enfim. Mas não foi o único. Agora, o que é interessante é que praticamente não houve cristãos, ou que saiba, não houve cristãos envolvidos na destruição da Biblioteca de Alexandria, não é? Mas houve, sem dúvida, envolvimento direto dos cristãos na morte da Hipátia, e é isso que vamos tratar. Continuem a acompanhar-nos, não se vão embora, Exato. Não abandonem esta série, porque nós voltaremos a ela daqui a alguns episódios e continuaremos para ver o que é que aconteceu à Hipátia e como é que ela teve o desfecho trágico que teve. Pá, eu estava a ouvir a dizer isso do Júlio César a pegar fogo sem querer à biblioteca e só me estava a lembrar daquele filme do Asterix, não é? Asterix e Obelix no Egito, em que acho que também acontece assim uma coisa semelhante. É possível, isto aqui depois torna-se numa memória cultural, não é? Que atravessa as décadas, não é? E é usada para todo tipo de obras, não é? De ficção e não só, não é? Isto depois torna-se no fundo, Gonçalo, cultura geral, erradamente, esta ideia de que se perdeu o saber todo, não é? Com a destruição da Biblioteca de Alexandria, também isso é folclore, não é? Havia muita biblioteca. Sim, ou seja, não sei se é a biblioteca em específico que aparece no filme. O filme acho que é muito engraçado. Mas por acaso, eu acho que não vi esse filme. Não estou a lembrar desse filme. Não, pá, como todos os filmes do Asterix e Obelix, é engraçadíssimo. Mas enfim, bom, já estamos a divagar. Isto não é um podcast sobre cinema, embora às vezes pareça. Não, sim. Mas um dia vamos fazer uma série sobre grandes filmes, não é? Acho que sim, acho que era bom. Sim, não nos faltam ideias. Mas por agora, se calhar ficamos por aqui agora. Até Obrigado, Bernardo. Até à próxima, Gonçalo. Até obrigado. à próxima. E voltamos em breve com novos temas. Sempre façam a harmonia entre a fé gosto. E a razão. E façam gosto, partilhem. Exato. E divulguem pelos vossos amigos e conhecidos. Obrigado. Exato. Ou então com os vossos inimigos. Obrigado. Também. Até à próxima. Até à próxima. Um abraço. Final de mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado e lembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar, tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Podem-nos deixar o vosso feedback através de comentários ou dos canais habituais e o Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.